Aleluia. Glória a Jesus. Maravilha, né, meus irmãos? Nós estamos mais uma vez na casa do Pai, né? Eu quero uma rápida palavra aqui, uma meditação, irmãos, antes de entrarmos nos assuntos, mas somente uma palavra bem rápida aqui, para nós já entrar nos assuntos que temos para esta reunião em Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17, a partir do verso 8. Êxodo, capítulo 17 e 8. Ainda tem muitos irmãos que está chegando, né? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refitim, pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e o puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e um do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio de espada. Meus irmãos, é um texto bastante conhecido, mas temos muitas lições aqui para tirar e aprender com ela, né? Para a obra do Senhor. Porque o andar da igreja nesse tempo, irmãos, não é diferente daqueles dias de Moisés, né? Então, tudo o que aconteceu lá era uma sombra exatamente do que ia acontecer, está acontecendo com a igreja do Senhor na face da terra. Então, nós vemos que Israel, ele sai do Egito, mas já debaixo de muitas perseguições, né? Uma perseguição terrível com o exército de Faraó, e os irmãos conhecem muito bem o milagre, né, que Deus fez, e eles então fazem a travessia do Mar Vermelho. E nós então sabemos que há uma promessa de Deus, há uma promessa para esse povo entrar na terra. Deus falou que ia levá-los, mas o caminho, irmãos, a dificuldade é muito grande, né? Moisés e nem o povo teria noção do que era aquele caminho. Não era simplesmente sair e vamos embora, está tudo certo. Não, teve os obstáculos, né? Então, o primeiro que nós encontramos aí é exatamente o Mar Vermelho, né? Então, foi um grande milagre que Deus operou naquele dia. E nós vemos que há muitas especulações concernente alguns assuntos na Bíblia, né? Alguns querem saber o local, ou às vezes até a opinião de alguns teólogos, né? Mas um certo irmão que não conhecia, né, o mar, nós tivemos lá em Israel, exatamente no lugar, alguns obreiros aqui, né? Pastor Elias e pastor Eliseu Pereira e outros pastores. Então, visitamos, a gente teve o privilégio de estar lá, e realmente é mar, é muita água, é muita coisa.
Mas conta-se uma história de um irmão que não conhecia, e quando ele chegou ali, ele começou a glorificar a Deus, olhava aquela imensidão de água e glorificando o Senhor, por ele ver na Bíblia que Deus havia aberto e o povo passa. Então, ali passa um incrédulo, um ateu, dizendo: rapaz, você acredita na Bíblia? Não é tudo verdade o que está escrito. Você sabe que Moisés era um homem estudado, formado em toda a ciência, né? Sabe como que Moisés passou isso aqui? Ele passou na época da baixa, não havia essa imensidão de água, era muito pouca, a água mal cobria os pés das pessoas. E aquele irmão então começou a glorificar mais ainda, e aquele homem olhou e disse: mas o que você achou de interessante? Ele falou: porque o milagre é maior ainda. Mas por quê? Porque a minha Bíblia diz que o exército de Faraó morreu afogado. Então, se morreu afogado, não era pouca coisa, né? Era muita água mesmo. Então é assim, irmãos, para aqueles que duvidam, para aqueles que não acreditam, o Senhor, Ele tem poder de abrir o mar, de derrubar muralhas, de fazer milagre, porque Ele é poderoso. Está com Ele. Aleluia, mas não parou por aí, meus irmãos, as dificuldades, né, que o povo enfrentou ao longo desta jornada, sede, fome e tantas coisas mais que surge na caminhada. E aqui, logo em seguida, a gente vê que esse rei, esse exército perseguidor, traiçoeiro, surge do nada para tentar impedir o avanço de Israel. E nós então encontramos que o próprio Moisés, então ele dá instrução para esses homens, principalmente Josué. E aí ele diz: eu vou subir, eu vou ao monte. Mas ele não foi só, ele levou alguém com ele, Arão e Hur, para ir para o monte. E o que nós aprendemos aqui, enquanto ele está no monte, orando, intercedendo para Josué e o povo que está embaixo, as mãos erguidas, Josué avançava com seu exército. A vitória era grande, mas há momentos que Moisés cansava. Então, baixava os braços, o inimigo, ele prevalecia. Então, era luta, era vitórias e derrotas assim, simultâneas, irmãos. Era uma coisa terrível. Até que os companheiros que estavam ali, Arão e Hur, quando percebe que só as mãos de Moisés erguidas e ali estava o cajado de Deus na sua mão, então o povo prevalecia. Eles então pegam uma pedra e ali senta o líder, mas um chega de um lado, pega uma mão, o outro pega a outra mão e estende para o povo. Aleluia. E aí, sabe, irmãos, aí a Bíblia está dizendo: assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Deus falou: eu vou riscar Amaleque, eu vou arriscar da memória, eu vou tirar de circulação, vai acabar. Você pode olhar a Bíblia e você não vai encontrar nada descendência de Amaleque, porque Deus falou, irmão, está falado, e Deus cumpre a sua palavra. Aleluia. Mas o que nós aprendemos, pastor, com isso? Aprendemos, irmãos, que nós, obreiros, pastores, dirigentes de igreja, dirigentes de convenção, de grandes campos que nós temos por esse Brasil, ninguém consegue fazer nada sozinho. Aleluia. Alguém olha para nós achando que somos super-homens, para os presidentes. Não, nós somos pessoas limitadas também, como Moisés. E nós precisamos da ajuda dos senhores também. Aleluia. Porque tem coisa que só nós, os obreiros, pode fazer, mas tem coisa que é para vocês fazer. Aleluia. Foi para isso que o Senhor te chamou e te colocou nesse ministério. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Josué podia ter recusado, irmãos. Poxa, mas eu vou enfrentar esses inimigos na espada. Não, Josué, fica tranquilo que Deus está conosco. Aleluia. Irmãos, as dificuldades na obra, as dificuldades no ministério, sim, mas Deus está conosco. O Senhor tem promessa, irmãos, para as nossas vidas. Aleluia. Nunca foi fácil. A obra de Deus nunca foi fácil, irmãos. Tem alguém pensando que é tudo, é uma colônia de férias, Não, irmãos. Se nós queremos chegar à terra prometida, nós vamos ter que destruir os obstáculos, os amaleques da vida, que sempre está querendo impedir. E se não fosse, irmãos, o agir de Deus e esse trabalhar em equipe, Amaleque teria varrido o povo, a nação de Israel da face da terra. Mas aquele povo tinha uma promessa de Deus. Aleluia. Então eu quero concluir aqui, irmãos, dizendo aos irmãos que quando há obediência, aleluia, dos auxiliares, dos obreiros que está do lado do seu pastor, do obreiro na congregação, quando há esse entendimento, irmãos, só há vitória na obra de Deus. Não tem como dar errado, irmãos. Não tem uma igreja, um grupo de obreiros unidos, trabalhando, irmãos, com propósito ao lado do seu pastor. Não tem como dar errado. Vem as lutas, mas o Senhor dá vitória. Levanta, irmãos, um gigante, ele cai, porque Deus está conosco. Aleluia. Então essa questão, irmãos, de liderança é muito séria, viu? É muito sério. E tem pessoas por aí que por ser, ou às vezes é auxiliar, mas eu sou pastor também. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Você é pastor, mas o cajado ainda não está na tua mão. Você é um evangelista, mas o cajado ainda não está na tua mão. Aleluia. E aqui tem só ele tem o cajado. Chama-se Isaías Cardoso. Ele tem o cajado. Deus é que deu. Algum problema? Se tiver, é só falar com ele. Não é? Se tiver problema, você que conhece de Bíblia, fala com ele. Aleluia. Porque é dele, irmãos. Não é nossa. É dele. E na medida, meus queridos, que nós obedecemos às ordens do líder, a obra de Deus só tem que avançar. Aleluia. Deus prospera a obra, Deus prospera o ministério, porque tem um povo unido, obediente, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. E assim, meus irmãos, eu estou crendo. Aleluia. Nós temos enfrentado grandes desafios e ainda temos alguns desafios. Mas o mesmo Deus de Moisés, Caleb, Uri e Arão, ele está, irmãos, com as mãos estendidas, ele está olhando e dizendo: povo, avança, não pare, não desanima. Parece que tem hora que você vê, não tem jeito não, mas de repente Deus dá uma saída. E assim eu creio, irmãos, nas promessas, em tudo aquilo que Deus tem falado, que vai fazer nesse campo de Foz do Iguaçu. Eu creio, irmãos, que muito em breve o Senhor fará, porque Ele é fiel com as suas promessa, e quando ele fala, ele cumpre. Aleluia. Agora você não me pergunta como, porque milagre é só Deus que faz. Vamos estar em pé neste momento, vamos fazer mais uma oração para entrarmos então nos assuntos da nossa reunião. Pastor Amorim, vem fazer esta oração aqui.